Evangelho de Lucas 2, do 41 ao 52. Vamos ler? Lucas 2, do 41 ao 52. Está escrito assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estenda as mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, nessa noite, nós precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor. Eu sou apenas o carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. E preciso também ouvir o Senhor. Fala aos nossos corações, fala aos irmãos que estão assistindo pelas redes sociais e a todos que estão aqui no templo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus, irmãos? Amém? Para Ele. Glória a Deus. Por sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma situação parecida, um pouquinho, né, com a que nós vivenciamos há poucos dias. Acabou aí o feriadão onde se celebra a Páscoa, e aqui a festa da Páscoa também tinha acabado, e era um costume deles vir a Jerusalém, e na volta, como nós lemos aqui na palavra de Deus, na volta eles caminham, percorrem toda uma jornada, e no decorrer de um dia todo caminhando, eles perceberam a falta do Senhor Jesus, perceberam que Jesus não estava ali com eles. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nessa noite. É possível percorrermos toda uma caminhada achando que Jesus está conosco, quando na verdade nos nossos corações nós achamos que Ele está conosco, quando na verdade Ele não está nem perto de nós. É possível caminhar achando que Jesus está na nossa companhia, mas na verdade Jesus foi deixado para trás há muito, e não demos falta, e não percebemos. E sobre isso nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Nós vamos refletir.
aqui nessa noite. Jesus era um pré-adolescente, entrando na adolescência. Estava ali na igreja, estava ali no meio dos mestres, os mestres maravilhados com ele. A Bíblia não fala, eu não posso dizer o que a Bíblia não fala, mas foram 3 dias ou mais, porque um dia eles percorreram, levaram mais 3 rodando para encontrar Jesus. A Bíblia não fala onde ele comeu, onde ele ficou, onde ele fez as suas refeições. Fato é que os seus pais, os seus tutores, quem deveria estar tomando conta daquele bem tão precioso, percorreu toda uma jornada sem se dar conta que Jesus não estava mais com eles, sem se dar conta que Jesus já não estava com eles na caminhada. Parece nos dias de hoje, irmãos, a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, e aí vem aquele furor do primeiro amor, aquele fogo, aquela chama de Deus, do primeiro amor, e a gente quer estar perto, a gente quer orar, se tem monte a gente sobe, se tem oração a gente vai, e se tem evangelismo, estamos junto, né? Vamos ajudar os necessitados, estamos junto, vamos lá. Tem culto na igreja, meu Deus do céu, essa hora que não passa, para que eu possa chegar no culto na igreja, essa hora que não chega, para me estar na presença do Senhor, para me entregar para Ele, eu tenho tanta coisa para conversar com o Senhor Jesus, essa hora que não passa, isso quando a gente está no primeiro amor, novos convertidos, mas quando nós começamos a caminhar, não todos, mas alguns, com o passar do tempo, aquilo que era uma coisa, sabe, que não podia viver sem, que não queria ficar sem, agora tornou-se uma coisa trivial, e vai seguindo pela jornada da vida, vai caminhando pela jornada da vida, coisas vão acontecendo, coisas aleatórias vão acontecendo, mas pouco a pouco essa chama vai diminuindo, mas o nosso coração, que é enganoso, está sempre nos enganando. Não, eu amo Jesus, não, Jesus, sem Jesus não dá, eu sou de Jesus, oh glória, oh aleluia. Mas as minhas atitudes condizem com as atitudes, vamos fazer uma análise aqui, irmãos, e sermos bem sinceros, as nossas atitudes condizem com as atitudes de alguém que realmente sente falta do Senhor, que quer realmente estar perto do Senhor, que quer trilhar toda uma jornada tendo a companhia do Senhor. Nós precisamos de fazer esse autoexame. Coisa difícil, irmãos, vai ser trilharmos toda uma jornada, acreditando, pensando que Jesus está junto conosco aqui, em algum canto Ele está aí, mas está aí, Ele está junto aí, se eu chamar Ele vem rapidinho, não tem problema, então eu vou trilhando, eu vou seguindo o meu caminho do jeito que dá, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, Ele está pertinho, se eu chamar, Ele vem rapidinho,
Pensamento de José, pensamento de Maria. Está aqui, está por aqui, está no meio do povo aqui. Se gritar Jesus, ele vai vir correndo. Mas a pior coisa que pode acontecer é caminharmos toda uma jornada. E quando a gente procurar por Jesus, quando a gente gritar Jesus, ué, cadê Jesus? A gente foi trocando, na caminhada da vida a gente foi esfriando, foi trocando, a presença de Jesus foi ficando menos importante para nós do que algumas coisas dessa vida terrena. E a gente grita Jesus, mas o meu coração continua me enganando. Eu amo Ele, eu sou dele, eu não preciso desse fanatismo todo. Eu sei que Ele está por aqui, e a hora que eu gritar Ele vem. Não foi o caso de Maria nem de José, que saíram procurando. E aí foram procurar no meio da parentela, foram procurar no meio dos irmãos, dos parentes. Jesus não estava lá. Pensa no desespero. Agora eu vou procurar no meio dos companheiros de jornada. Tem uns companheiros de jornada, eu vou procurar no meio deles. Vamos lá, Maria, vamos. Cadê? Cadê Jesus? Vocês viram Jesus? Não. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos aí, ó, porque daí vier. Estamos juntos. É nós. Estamos juntos. Mas e Jesus? Não sei de Jesus não. Mas eu achei que Jesus estava aí. Não está. Eu achei que não está com a gente não. Triste coisa vai ser voltarmos, procurar Jesus e não encontrar. Para Maria e para José ainda teve jeito, que eles voltaram. Para Maria e para José ainda teve jeito. Imagina, eles caminharam um dia inteiro, aquela jornada de um dia todo, sem perceber que Jesus não estava ali junto com eles. E aí eles caminharam um dia todo, imagina, um dia todo, irmãozão, um dia todo. Não é pouca coisa não. Está falando de jornada mesmo, longa, uma longa estrada. Vocês caminharam um dia todo indo para longe de Jesus, de onde Jesus estava. Eles eles tiveram ainda a oportunidade de voltar todo esse caminho para procurar Jesus. Eles caíram na real, com aquela companheirada de caminhada, que por muitas das vezes eles estavam se confiando que poderia estar ali com Jesus, poderia estar no meio deles ali. Não estava. No meio da parentela, meus parentes são tão importantes, são mesmo, mas quando eles foram procurar no meio dos parentes, Jesus também não estava lá. A responsabilidade de carregar um bem tão precioso como Jesus era a responsabilidade de José e era a responsabilidade de Maria. E hoje é nossa responsabilidade carregarmos esse bem precioso, Jesus, dentro de nós. Eles não começaram a discutir, eles não brigaram. A culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não. Se uniram, tiveram tempo ainda de se unir, de cair em si. Tiveram tempo de ter esse momento de comunhão, sem acusações, sem briga, mas de se juntar e voltar toda a jornada atrás, e ir atrás daquilo que realmente importava. Irmãos,
A Bíblia não fala. A companheirada de jornada não voltou, não. Eles continuaram seguindo o caminho deles. Os parentes, que se lasque Jesus. Não era responsabilidade minha. Jesus fica para segundo plano. Jesus fica para depois. O problema é deles. E então juntos, em comunhão, juntos, resolveram voltar toda aquela jornada para procurar o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter, que é a presença de Jesus em suas vidas. José e Maria percorreram 3 dias, encontraram Jesus no templo, aflitos, preocupados. Imagina, procurando por 3 dias. Às vezes, quando nós fazemos pouco caso do Senhor, a gente vai demorar a encontrar um pouquinho mesmo, demora. Mas precisamos ter mais força ainda, mais empenho, e ir atrás daquilo que nos interessa, que é o Senhor. Como eu falei antes, a companheirada de jornada não voltou para procurar Jesus. A companheirada aparentada não voltou para procurar Jesus. No final das contas, eram eles sozinhos, para dar conta daquele bem precioso que eles tinham recebido. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, a gente fazendo um autoexame, né? Mas no ranking dos nossos corações, em que posição Jesus se encontra? Sejamos bem sinceros, não precisa responder para mim. Sejamos bem sinceros com a gente mesmo. Jesus em que lugar? No ranking dos nossos corações. O pessoal gosta de futebol, na tabela do campeonato da vida, da sua vida, em que lugar Jesus está? No pódio da sua vida, em que lugar Jesus se encontra? De que vale, irmãos, percorrer toda uma jornada e chegar no fim dessa jornada, descobrirmos que Jesus não está conosco? Por alguns momentos nós chegamos até a achar que Jesus estaria, mas não está. De que vale percorrer toda a jornada dessa vida e o coração da gente enganando? Não, Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele está pertinho, está aqui, está... Deixa o coração te enganar, não. O coração é enganoso. Em nome de Jesus. Então, José e Maria voltaram, sem briga, sem nada, tiveram tempo para isso. Voltaram, procuraram por 3 dias. Por fim, o encontraram aonde? Na igreja. Não acharam Jesus. Não que seja errado não, tá, irmãos? Mas não acharam Jesus numa festinha, não acharam Jesus numa confraternização de família, não acharam Jesus, não acharam Jesus numa festinha de rua, não acharam Jesus num cinema, num teatro. Estou trazendo para a nossa, né, realidade. Não, eles acharam Jesus aonde? Eles acharam Jesus na igreja. Deixa eu falar mais algo para vocês. Os mestres no templo, eles estavam admirados com as perguntas que o Senhor Jesus fazia para eles. Isso aponta para quê? Há um tempo de aprendizado, há um tempo de sentar para aprender e há um tempo de se levantar para ensinar.
Mesmo Jesus sendo Deus, ele perguntava para os mestres, com 12 anos. A Bíblia fala, e ele era obediente aos seus pais. Se a gente quer procurar exemplo para tudo nessa vida, a gente vai encontrar em Jesus. E agora, José e Maria encontram aquilo que de mais precioso foi confiado a eles. E agora eles voltam para suas casas. Perderam um tempão, perderam muito tempo, bateram muito cabeça, mas correram atrás, porque a presença de Jesus não é qualquer coisa, preciosa demais. Eles encontraram Jesus, e ele ainda fala, não deveria eu estar aqui? E agora, voltam para o lar, voltam para casa, José, Maria, e o menino Jesus, com 12 anos, volta para suas casas. Porque em algum momento da jornada, no meio a tantas distrações, no meio da jornada, em meio a tantas distrações, a tantas conversas, eles perderam Jesus. Aliás, eles esqueceram Jesus e não se deram conta. Jesus ficou. Nosso desafio nessa noite, do fundo dos nossos corações, é voltarmos, darmos um passo atrás e voltarmos, ainda que dê muito trabalho, mas lá onde eu ou você que está nos assistindo pelas redes sociais, onde foi que nós tivemos um contato com Jesus pela última vez mesmo? Onde nós sentimos de verdade a presença dele pela última vez mesmo? Onde nós tivemos comunhão e intimidade com o Senhor Jesus pela última vez mesmo? Porque a caminhada, a jornada da vida está aí para nos distrair, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa visão, para levar nossa visão para lá, levar nossa visão para cá. E quando a gente vai ver, a gente já percorreu toda uma jornada, sem se dar conta que Jesus não estava mais ali. Aliás, Jesus não esteve ali. Eles começaram uma jornada sem sentir a falta do Senhor Jesus. Deixa eu falar para você, crente, que está nos assistindo, em nome de Jesus, essa palavra é para todos nós, uma palavra de reflexão e uma palavra para a gente pegar no nosso espírito mesmo, em nome de Jesus, que a gente possa, se a gente caminhou toda uma jornada e não demos falta do Senhor, como José e Maria ainda gerou Jesus. Imagina, Maria que gerou Jesus, mãe de Jesus, a mulher que amamentou Jesus, se distraiu com as coisas da vida e não sentiu falta do Senhor. Imagina nós. Então precisamos voltar atrás. Precisamos dar um passo atrás e voltar a sentir a presença do Senhor. Você que está nos assistindo, você que um dia já ardeu aquele fogo dentro de você, sabe, que você possa pedir ao Senhor para acender novamente o primeiro amor em você, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que acenda. Chame por Jesus, clame por Jesus, procure por Jesus. José e Maria, eles nos dão um péssimo exemplo no início, mas nos dão um ótimo exemplo no final, porque tendo eles caído em si, vendo que ainda dava tempo
Eles voltaram e foram procurar aquilo que era importante para eles: a presença do Senhor. Na hora que partirmos dessa vida, na hora que nós partirmos dessa vida, quem vai vir segurar a sua mão para nos levar para a eternidade, seja onde for? Não deixe para que seja tarde demais. Não deixe para que sentamos a falta do Senhor Jesus. Quando a gente der o último suspiro, não deixe. Volte, procure. Faça uma força. Pastor, mas está difícil. Procura, faz uma força. Vá atrás do Senhor. Vá atrás. Em algum momento da minha vida eu me perdi. E eu não sei. Vá atrás do Senhor. De nada vale a jornada dessa vida se Jesus não estiver conosco. De que adianta, irmãos, passarmos toda uma jornada nessa vida e chegar no final dela, não dá mais tempo para mais nada. E a gente sentir e perceber que em algum momento Jesus ficou para trás. Nós priorizamos tantas coisas. Jesus ficou. Nós caminhamos. Jesus ficou. Nós fomos em frente. Jesus ficou. Em nome de Jesus. Que nós possamos tomar as atitudes corretas desses pais. Não importa o trabalho que dê, que voltemos. Não importa o que você tem que fazer, faça. Vá atrás do Senhor. Se for preciso você chegar na sua casa hoje, dobrar os joelhos, clamar: Senhor, tudo que eu mais preciso é a tua presença na minha vida. Estou cansado de caminhar pela jornada da vida, achando que o Senhor está comigo, quando na verdade não está. E o meu coração está me enganando. E eu preciso de Ti, Senhor. Clama por Ele, ora. Com fé, com fervor. E você o encontrará. Em nome de Jesus. Nós possamos falar com o Senhor: Senhor, em algum momento, o meu amor foi se esfriando. E eu fui caminhando, fui indo em frente. E o enganoso do meu coração me tapeando, eu achando que o Senhor estava na jornada. Mas ainda há tempo, e eu quero o Senhor junto comigo. Não adianta de nada uma jornada nessa vida sem a Tua presença. Eu preciso da Sua presença. Eu quero a Sua presença. Mais que tudo nessa vida. O restante pode ficar para trás. O restante fica para depois. O restante a gente remarca. O restante a gente reagenda. O restante a gente pode, fazer uma agendazinha. Mas que nas prioridades seja buscar o Senhor Jesus. Ir atrás dele. Hoje, nessa noite, Ele está presente aqui. Ele está visitando seu coração em casa. Está ardendo seu coração. Então volte. Dobre seu joelho. E clame por Ele. Ele virá ao teu encontro. Não viva não. Não viva essa vida não. Não faça toda uma trajetória sendo enganado pelo seu coração, quando na verdade o Senhor não está na jornada. Faça o que for preciso, o que for possível, mas traga Ele de volta. Põe Ele na sua jornada e tudo te irá bem, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós aqui, todos vocês que estão aqui no auditório do templo.
você que está assistindo, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele possa gritar dentro de cada coração, que sintamos dores em nossos corações, pelo anelo de Cristo, por ter Cristo perto de nós, por termos a comunhão de Cristo conosco, em nome de Jesus. Hoje à noite, de voltarmos e procurarmos o Senhor. Se porventura alguém caminhou, de repente, não pastor, está tudo tranquilo, estou caminhando, ele está aqui agarradinho comigo aqui no meu braço aqui, está tudo certo, tá bom, amém. Mas por um acaso, você sente que teu coração está te tapeando e você vai deixando, e Jesus foi ficando, clame por ele, em nome de Jesus, ele virá. Em nome de Jesus, restabeleça a sua comunhão, encontre com ele, em nome de Jesus, e faça dele o seu melhor amigo e companheiro de viagem. Que viagem, pastor? A viagem existencial neste mundo, a trajetória de toda uma vida, que ele seja o seu companheiro, o meu companheiro, nosso companheiro, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar cada vez mais alto e mais forte em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor com a nossa melhor salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ora lá, bacate, ora lá,